Olá, tudo bem? Meu nome é Gilberto Chaves e eu também sou conhecido como Indiana Gilbert Jones da Universidade do Inglês. Depois eu conto para você por quê. Mas hoje eu tenho algumas perguntas para você. Vamos lá. O que você faria se estivesse em suas mãos um manual com o passo a passo para você aprender inglês em 8 semanas? O que você faria se eu te dissesse que se você seguir um método desenvolvido a partir da Universidade de Harvard, que se você seguir, você vai estar falando inglês em um curto espaço de tempo? E se eu te falasse que você não precisa estudar gramática para aprender inglês? E se eu te falasse que sabendo apenas 16 palavras, você já vai dominar 60% do idioma falado nos Estados Unidos e vai conseguir se virar em várias situações? Se eu te falasse que se você aprender algumas técnicas de aprendizagem acelerada, você pode aprender inglês 10 vezes mais rápido do que com as escolas tradicionais. E a pergunta que não quer calar: como seria a sua vida se você já falasse inglês? Bom, continue comigo, pois nos próximos minutos eu vou te revelar como um método revolucionário criado por professores de Harvard pode te tornar fluente no inglês em 8 semanas, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Talvez, nesse momento, você esteja pensando, é bom demais para ser verdade. Mas o que é importante que você saiba é que milhares de empresas ao redor do mundo ensinaram os seus funcionários a falar uma nova língua em 8 semanas. Espanhol, italiano, francês e alemão são as mais procuradas. Empresas que com certeza você conhece e também pessoas famosas que você conhece também, que aprenderam a falar uma nova língua em 8 semanas. E no Brasil, há mais de 20 anos, nós estamos ensinando isso mesmo. Aqui mesmo no Brasil, milhares e milhares e milhares de pessoas a falar inglês em 8 semanas. São pessoas que aprenderam a estudar inglês utilizando a sequência perfeita do aprendizado e em poucas semanas conseguiram superar pessoas que estavam estudando inglês há anos. Mas vamos voltar no tempo para que eu te explique como tudo começou. Em 1996, chegou às minhas mãos o livro Revolucionando o Aprendizado, que vendeu no mundo 10 milhões de cópias e que prova cientificamente que qualquer pessoa, mesmo sem nenhuma experiência anterior, pode se tornar fluente em apenas 8 semanas. Mas essa é uma descoberta que poucos têm acesso, porque às vezes ela é até violentamente atacada, porque existe uma indústria bilionária no Brasil que convenceu todo mundo que para aprender um novo idioma você precisa de 5 anos. E eu chamo eles de a indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês, melhor. E isso é mentira. E eu cansei de ser enganado. Pensa comigo. Se todas as escolas de inglês no Brasil funcionam, se o Brasil é o país número 1 em escolas de inglês no mundo, com mais de 10 mil escolas, me responda essa pergunta. Por que a coisa mais difícil de se encontrar nesse Brasilzão de meu Deus é alguém que fala inglês? Se todas as escolas de inglês no Brasil funcionam, e se agora mesmo tem 20 milhões de pessoas estudando inglês, então por que tanta gente não fala inglês? Estudos mostram que o brasileiro faz, em média, 3 cursos antes de desistir de falar inglês. Alguns chegam a fazer 5 cursos e aí desistem, acreditando que não nasceram para falar inglês. Outros começam a odiar o inglês. Odeiam as escolas de inglês, odeiam os americanos, odeiam os Estados Unidos. Você consegue imaginar? Nesse momento, milhões de pessoas estão estudando inglês pelo Brasil afora. Mas ainda hoje, milhares, isso mesmo, milhares de profissionais vão desistir dos seus cursos de inglês por não terem nenhum resultado. E isso coloca suas carreiras em risco, seus negócios em risco e, infelizmente, coloca o futuro das suas famílias em risco. Eu fiz parte dessa estatística. Eu tentei uma escola de inglês e 2 professores particulares, sem contar os anos de inglês na escola pública que nunca serviram para nada. Eu trabalhava em uma empresa que não exigia que eu falasse inglês, mas então eles quebraram. E quando eu fui voltar ao mercado de trabalho, eu acabei não conseguindo porque não falava inglês. E foi nesse ponto que a minha família passou por grandes necessidades. Mas, como disse um dos meus mentores, grandes problemas exigem grandes soluções. E foi aí que eu encontrei uma grande solução, que me colocou falando inglês mais rapidamente do que eu jamais havia imaginado ser possível.
Foi no livro Revolucionando o Aprendizado que, como eu já disse, vendeu 10 milhões de cópias no mundo e no Brasil menos de 1.000 cópias. E eu tenho certeza que não foi por acaso que uma dessas cópias caiu nas minhas mãos. Esse livro era uma tese de doutorado da PhD em Educação, doutora Janete Voss. E claro, era uma publicação séria que trazia estudos da aprendizagem acelerada desenvolvidos a partir da Universidade de Harvard. Dizem que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E a dor e a vergonha que eu sentia por não falar inglês eram tão grande que eu sei que eu estava pronto para falar inglês. Adam Smith, considerado o pai da economia, diria que era a mão invisível trabalhando a meu favor. Eu não sei por que você chegou até aqui, mas para mim, eu ter descoberto que a Accelerated Learning System estava ensinando no mundo inteiro pessoas, empresas e até governos a falar uma nova língua em 8 semanas foi uau! Claro que lá eles já falavam inglês, então eles usavam esse método para ensinar espanhol, italiano, francês e alemão. E como eu precisava muito, eu tive uma ideia. Se funciona para essas línguas, pode funcionar para o inglês. Foi isso que eu trouxe para o Brasil, um sistema fantástico, 100% eficiente, testado no Brasil e no mundo com resultados inquestionáveis. Bom, foi isso que aconteceu para mim. Depois de conhecer esse método, eu aprendi a falar inglês de uma vez por todas. Talvez você possa dizer que eu dei sorte, mas depois de mim, mais de 72 mil pessoas já passaram por aqui e estudaram esse método nos últimos 20 anos. Sabe o que isso significa para você? A primeira é que você não vai ser cobaia. 72 mil pessoas já passaram aqui e estão na sua frente, prontas para falar inglês. E mais, nós não somos aventureiros. Depois de 20 anos de Brasil, com certeza nós já passamos pelo teste do tempo. Parafraseando Abraham Lincoln, "You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time." Que traduzindo, quer dizer, pode se enganar a todos durante algum tempo. Pode se enganar a alguns durante todo o tempo, mas não pode se enganar a todos durante todo o tempo. Profissionais das mais variadas empresas confiaram não só o seu inglês a nós, mas as suas carreiras e até mesmo as suas famílias. Profissionais de empresas como General Motors, Xerox, IBM, Volks, Scania, Ford, Honda, Itaú. Ajudamos, entre outros, um diretor do Itaú que não aguentava mais não falar inglês. Além, é claro, de outros colaboradores. Bradesco, pilotos e comissários da TAM, Gol, Exército, Polícia Militar, Polícia Civil. Nós ajudamos um agente da Interpol que, acredite se quiser, não falava inglês. Além de juízes, médicos, advogados, engenheiros, administradores e empresários das mais variadas áreas. E eu sei que eu deixei muitas profissões e empresas importantes de fora, mas depois de 20 anos e mais de 72 mil pessoas, não dá para colocar todos aqui. Por conta dos resultados dos nossos alunos, nós somos o primeiro curso de inglês no Brasil certificado pela Crown University, uma das top 10 universidades de ensino à distância online ou presencial nos Estados Unidos. O que o Revolucionando o Aprendizado fez por mim, o Passaporte vai fazer por você. É importante frisar que o Passaporte para a Fluência não é o meu curso completo, mas eu abro poucas vagas para as turmas do meu curso completo. Nós podemos falar sobre isso depois. O Passaporte é um best-seller que já teve mais de 72 mil cópias vendidas. Pessoas que pegaram em suas mãos a chave para a aprendizagem acelerada. Deixa eu te explicar melhor. O Passaporte para a Fluência vai literalmente desbloquear o seu cérebro. Ele vai fazer você aprender a aprender inglês. E esse é o diferencial dos nossos alunos. No Passaporte para a Fluência, o caminho para você falar inglês em 8 semanas, eu vou te mostrar estudos de case que mostram que é possível você falar uma nova língua em um curto espaço de tempo. Quando você vir outras pessoas de diversos países aprendendo a falar uma nova língua rapidamente, você vai concluir que se eles falam, você pode falar também. Isso deve libertar você para sempre da indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês melhor e suas principais armas, que eu já vou revelar quais são.
E em seguida eu vou entregar para você um método que vai colocar em suas mãos a habilidade de falar inglês. O Sócrates, o da Grécia, tá? E não do Corinthians, disse: conheça-te a ti mesmo. E você vai cumprir essa recomendação para a sua vida. Imagine, nas suas mãos, a chave para você falar inglês. O outro nome para isso é liberdade. Após isso, eu vou dar em suas mãos um guia prático com mais de 70 páginas de exercícios para você começar a praticar o seu inglês imediatamente. Com esses exercícios e com as técnicas que você vai aprender, eu duvido que você não leve seu inglês para o próximo nível. Depois, eu vou acabar com uma das maiores mentiras que inventaram no Brasil. É esse tal de básico, intermediário e avançado. Eu vou revelar para você 4 estágios do aprendizado que você usou para aprender em tudo na sua vida até agora, como por exemplo, quando você aprendeu a dirigir um carro ou praticar esportes. E se você conseguiu fazer essas coisas com sucesso, vai descobrir que de uma vez por todas você pode falar inglês. Você sabia que apenas 2 alunos de cada 100 aprendem a falar inglês nas escolas de inglês aqui no Brasil? Incríveis 98% de fracasso estão fazendo do Brasil um dos países que menos fala inglês no mundo. Enquanto que os nossos índices de sucesso são de 999 em cada 1000. E eu quero dizer que apesar desses números serem impressionantes, nós ainda não estamos satisfeitos. Estamos felizes, é claro, mas não satisfeitos. E tudo isso porque a indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês melhor, usa uma arma que vai fazer você fracassar todas as vezes que você tentar falar inglês com eles: a gramática. Guarde o que eu estou dizendo. A gramática vai fazer você pensar no inglês e não em inglês. E é isso que tem impedido o Brasil de falar inglês. Assim que você entender esse processo, além de não ser mais enganado, você vai descobrir que é muito divertido falar inglês. Aliás, você vai descobrir que é obrigatório se divertir, se você quiser falar inglês. E essa não é uma excelente notícia? E por último, eu vou te dar o passo a passo. Foi o que eu fiz para falar inglês rapidamente. Foi o que 72 mil alunos aprenderam para falar inglês. E você vai estar pronto para algumas decisões. Quer entender como aplicar o método correto e finalmente sair das mãos da indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês melhor? Quer saber como aprender com filmes de Hollywood, músicas em inglês? Ou quer continuar escravo da gramática? Quer continuar sendo enganado pelas escolas tradicionais que ensinam em anos e que poderiam ensinar em semanas? Ou quer passar a viver num mundo onde as pessoas aprendem inglês em 8 semanas? Então, se você está sério a respeito de falar inglês, eu quero que você conheça o passaporte para a fluência. O caminho para você falar inglês em 8 semanas. É a minha experiência de 20 anos ajudando milhares e milhares de profissionais a crescerem em suas carreiras porque agora estão falando inglês. Eu sei que você concorda comigo que as carreiras deles, suas promoções e seus aumentos não podiam esperar por anos e anos. Então, como eu gosto de dizer, grandes problemas exigem grandes soluções. Eles tiveram que aprender a falar inglês de uma forma rápida, muito rápida. E a melhor notícia é que você está a um passo de entrar no mundo das pessoas que falam inglês fluente. Mas antes, eu quero te oferecer 2 bônus que eu acredito vão fazer a diferença na sua jornada para falar inglês. A primeira coisa que eu quero te dar é um teste de estilo individual de aprendizado. Talvez seja a primeira vez que você tenha ouvido falar disso. Talvez seja por isso que o Brasil não esteja falando inglês. Mas para você, isso ficou para trás. Porque a partir de agora, você vai saber o seu estilo e como transformar isso em sua força para o aprendizado. Esse teste não é encontrado facilmente no Brasil. E as poucas escolas que oferecem não cobram menos de R$100 para que você possa descobrir o seu estilo de aprendizado. Você vai fazer isso aqui comigo completamente free. E além disso, a Universidade de Harvard descobriu o QE, quociente de inteligência emocional. Descobriu que ele é muito mais importante do que o QI na hora de falar inglês. Por isso, às vezes temos essa sensação de que pessoas com menos inteligência do que nós acabam falando inglês antes do que nós. E nós não entendemos por quê. Se a Universidade de Harvard está dizendo que isso é importante, quem sou eu para contrariar? Mas, brincadeiras à parte, saber o seu QE para falar inglês é tão importante que deveria ser obrigatório. Então, antes de você começar qualquer curso de inglês, você deveria saber o seu QE. Isso fez a diferença para mim,
pode fazer a diferença para você. E mais uma vez, vai ser completamente free para você. Além do guia prático com mais de 70 páginas, com exercícios de aprendizagem acelerada, 100% voltadas para o inglês. Esse guia é vendido por R$ 84,00 e você vai levar completamente free ao adquirir o passaporte para a fluência. Bom, o passaporte para a fluência poderia facilmente custar R$ 197,00, mas eu não quero que o seu orçamento seja uma barreira para você ter acesso às informações que mudaram a minha vida e que foram fundamentais para eu aprender inglês em 8 semanas. Por isso, eu tenho uma cópia reservada para você por R$ 97,00, um valor simbólico para a quantidade de informações que você vai ter acesso. Claro que esse valor não vai poder ser mantido por muito tempo. E é possível que quando você voltar aqui, esse valor já tenha mudado. Aliás, quando você voltar, os bônus podem já não estar aqui. Eu digo isso porque eu quero que você estude esse material com profundidade e seriedade. E se for para você falar inglês, eu quero que você saiba que eu estou comprometido com você e eu estou colocando ação por trás das minhas palavras, como dizem os americanos, te dando 2 bônus absolutamente fantásticos e fazendo o passaporte da fluência por menos da metade do preço. Então, se você estiver pronto para falar inglês, esse é o seu primeiro e mais importante passo. E eu quero te dar uma garantia incondicional de 30 dias. Na prática, significa que você pode estudar todo o programa, fazer os 2 testes e se não estiver absolutamente entusiasmado com tudo que viu, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem perguntas. Além disso, você ainda fica com acesso ao programa para sempre. É isso aí. Se você não estiver satisfeito, pega o dinheiro de volta e ainda fica com o passaporte para a fluência, o caminho para você falar inglês em 8 semanas, ok? Mas você pode me perguntar, Jober, por que você está fazendo isso? De verdade, eu acredito que se um cara como eu, que estudou a vida toda em escola pública, repetiu de ano por causa do inglês, tentei uma escola de inglês e 2 professores particulares, fiquei desempregado por causa do inglês, consegui falar inglês, de verdade, eu acredito que você também pode falar. Não importa o que você tenha passado ou, como dizem os americanos, no matter what. E a segunda razão é que o Brasil precisa de você falando inglês. E no passaporte você vai saber por quê. Lá eu vou te contar, porque quando você falar inglês, ao menos uma vida vai estar melhor além da sua. Mas você só vai saber se realmente quiser falar inglês, ok? Então, é por isso que eu estou fazendo essa condição absolutamente especial para você. E é por isso que eu não posso manter por muito tempo, ok? Eu espero que você me entenda. Se quando você voltar aqui, ela não estiver mais disponível. Mas se você tomar a sua decisão agora, eu garanto para você menos da metade do preço e os bônus free. Pronto para falar inglês? Clique no botão abaixo e nós nos vemos lá dentro no Passaporte para a Fluência, o seu caminho para falar inglês em 8 semanas. Tudo que eu aprendi no livro Revolucionando o Aprendizado, mais o que eu aprendi com Accelerated Learning e que me levaram a falar inglês de uma vez por todas, está aqui para você. Se você quiser fazer sozinho, é só pegar o que está no passaporte e boa viagem para a terra da fluência. Mas se quiser que eu pegue você pela mão e leve você pelo caminho que 72 mil pessoas seguiram, eu também vou mostrar para você o que você precisa fazer. Agora, o que você precisa é decidir só uma coisa. Você quer falar inglês? Se sim, nos vemos lá dentro. A primeira vez que eu faço isso no Brasil em quase 20 anos, oferecer o passaporte para a fluência por menos de 50% do valor, com os testes de estilo individual de aprendizado e de quociente de inteligência emocional para falar inglês completamente free. Então, tamo junto? E a última coisa, eu não sei quando eu vou abrir as vagas para o meu curso completo, mas sempre que eu abro, elas se esgotam muito rapidamente. Mas como você já está na minha lista VIP de e-mails, eu te aviso quando tiver alguma vaga. Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.